iniciando mais uma live da Escola Pequeno Cidadão, no dia 18 de agosto de 2020, com os alunos do sexto ano presentes: Júlia Braga, Gustavo Luiz, Cauê, Lucas, Aleph, Andressa, Suzane e Júlia Vitória, por enquanto. E nós vamos estar trabalhando agora a correção do texto instrucional regra de jogo, né? Para poder a gente estar adiantando aqui os nossos assuntos, que a gente vai estar trabalhando no segundo horário com outros assuntos, né? Se assim Deus permitir. Então, na questão aqui que a gente vai estar iniciando a correção, tem assim, interpretação escrita, né? Deixa eu descer aqui um pouco. Tem assim, qual é o objetivo desse jogo? Vocês responderam o que aí? Vocês estão me ouvindo direitinho? Que página é, Pro? Está na página... A gente está corrigindo. Aí, pessoal, é aquele texto Toca da Onça não, o Jogo da Onça, né? No módulo 2. Página... Eu sei. Página. Gente, eu falei com vocês aí antes, pessoal. Na página, ó, está corrigindo a página 53, o módulo 2. Ok, a resposta que eu coloquei na uma Pode falar. Deixa eu falar primeiro. Vai tu primeiro. Eu coloquei assim, um jogador com os cachorrinhos deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro. Certo, né? Explicou aí com suas palavras, né? Direitinho. Alguma outra pessoa aí respondeu? Eu coloquei assim, ó. Pode falar, Júlia. O jogador com os cachorros deve imobilizar a onça, enquanto a onça deve capturar 5 cachorros. Isso, é basicamente isso aí, como a Andressa e Júlia falaram, né? Aqui no livro, pessoal, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco a tela para vocês entenderem, mas é justamente isso aí, como as meninas falaram, né? O objetivo do jogo, né? Quem tá tá assim, ó, o objetivo do jogo é que o jogador com a onça capture 5 cachorros ou que o jogador com os cachorros consiga cercar a onça. Quem colocou encurralar também tá certo. De modo que ela não possa se mover no tabuleiro. Pode falar. Mas assim, o jogador com a onça deve capturar o símbolo do cachorro. E o jogador com os cachorros, quando consegue esse lá o nome, com a onça. Consegue encurralar a onça, né? É encurralar, né? Ou cercar a onça, né? Vai ser isso aí. Na questão 2, pessoal, tem assim: qual jogo tem instruções semelhantes às que foram lidas? Jogador de dama. Jogo de damas, né? Como foi possível chegar a essa conclusão? A onça captura um cachorro quando salta sobre ele para uma casa varia. Uma casa adjacente, né? No caso que está lá escrito, né? Ou na diagonal também, adjacente e diagonal é a mesma coisa. Outra pessoa aí respondeu? Eu coloquei bem assim, a dama, pois as regras e o jeito do jogo é bem parecido com a dama. Pode ser também, né, Andressa? Aí tem assim, ó. Eu coloquei bem assim, ó. Pode falar. A dama, pois os jeitos dos jogos são parecidos e é citado na explicação do jogo. É, certo. Aí, assim, o jeito dos jogos, né? Tu colocou jogos no plural, Júlia? Aham. Certo. Aí, pessoal, tem assim, ó. Quem teve dificuldade no livro tem o jogo de damas. Foi possível chegar a essa conclusão porque no texto há trechos citando o nome do jogo. Também quem colocou assim. Na questão 3 tem assim: qual é a relação entre a imagem e o texto apresentado? Quer dizer, a imagem facilita o leitor, né, na forma de jogar, está só mostrando? Quem respondeu essa questão 3? Para botar bem assim, ó. Ensinar o jogador a jogar melhor. Ao invés de colocar, ensinar, né, mostra ao jogador como se joga o jogo, algo assim desse tipo, entendeu, Júlia? O pessoal, na questão aí é porque a imagem, ela ajuda
o leitor a compreender melhor o jogo, a compreender a regra do jogo. Vai ser basicamente isso aí. Na resposta aqui do livro do professor tem a imagem foi inserida para complementar e auxiliar a compreensão do texto. Além disso, ela ajuda o leitor a identificar qual o jogo antes de ler o texto, certo? Aí na questão, quem está corrigindo aí pode estar dando uma olhada aí, pessoal, direitinho, certo? Que página, prof? Ó, a gente está na página 53 do módulo 2, certo? Quem chegou agora já tá fazendo a correção da interpretação do texto do Jogo da Onça, que foi a última atividade que foi passada para vocês. Na questão 4, pessoal, tem assim, conforme a leitura do texto, contorne a informação correta, né? Então, aqui é fácil, né? O número de participantes do jogo pode variar, pode variar entre 2 a 5 jogadores, está incorreto, né? Então, no caso, a resposta correta é porque tem que ter 2 jogadores, um para ficar no lugar da onça e o outro para ficar no lugar dos cachorros. Então, vai ser essa parte aqui, ó, essa resposta de amarelo. 2 é o número de participantes para o jogo, certo? Então, essa aqui é a resposta. Na questão 5 tem o que o triângulo do tabuleiro da imagem da página 52 representa? Toca da onça. A toca da onça. A toca da onça, muito bem. Na questão 6, pessoal, tem assim, o que acontece quando a onça entra nesse triângulo na página 54 já? O que acontece quando a onça entra nesse triângulo que é a toca? Quem respondeu? Peraí, Pro, eu coloquei... Ela será encurralada pelos cachorros. Isso. E para completar, Andressa, você pode falar que o jogador com a onça perde o jogo, né? Pode falar aí quem estava respondendo. Alguém aí estava começando a responder, quem foi? Era Cauê. Pode falar, Cauê. Tu começou a falar... Era eu não, Pro. Ah, tinha alguém aí falando. Foi Júlia, não foi nem? Na questão 7, pessoal, tem assim, ó. O texto foi organizado em 5 etapas, né? Se vocês observarem, pessoal, lá no início do texto, na página 52, tem assim, ó. Primeira etapa, a preparação do jogo, né? Segunda etapa, número de jogadores. Terceira etapa, objetivo do jogo. Quarta etapa, movimentação. Quinta etapa, vencedor da partida. Então, tem 5 etapas, né? Cada uma dessas etapas que foram descritas aí no texto. Aí tem assim, escreva quais são elas e descreva o objetivo de cada uma. Essa aqui, pessoal, não era para vocês copiarem tudo que estava em cada etapa, não. Na etapa 1, na etapa 2, na 3 e na 4. Sim. Aí, eu fiz o resumo. Era para justamente isso que eu falei para vocês na última aula. Vocês teriam que falar de forma resumida, né? O principal objetivo de cada uma dessas etapas. Na primeira, né? Quem pode responder da primeira, pessoal? Posso falar, Pro? Pode. Posso falar? Eu coloquei colocar as peças como representa na imagem. Aí fica melhor assim, Andressa, ó. Organizar os jogadores antes de começar a brincadeira, né? No caso, seria assim, mais ou menos, né? Tá. É Júlia que estava pedindo aí para falar? Foi. Pode falar aí, quem pediu. Vou ter bem assim. Use 2 tipos de peça. Uma representando a onça e peça para os cachorros. Isso, é mais ou menos isso aí, tá certo, Júlia, né? Então, é organizar os jogadores antes de começar a brincadeira. É basicamente isso aí, viu, pessoal? Aqui, na resposta do livro, aqui tá assim, ó. Preparação do jogo, introdução de como o jogo deve ser organizado antes de começar a brincadeira. Então, organização do jogo ou organizar os jogadores antes de começar a brincadeira. Mais ou menos desse tipo aí, como eu tô explicando para vocês, certo? Na questão 2... ou na questão 2 não, na segunda etapa, qual é o principal objetivo aí de explicar o que na segunda etapa? Quem respondeu? Eu coloquei indicar quantos jogadores vai precisar para jogar. Indicar o que, Andressa?
Quantos jogadores vai precisar para jogar? Isso, pode ser, tá certo, né? Então, aí é basicamente o que, pessoal? É explicar a quantidade de jogadores que é permitida no jogo, né? Que pode participar da brincadeira do jogo, certo? Então, vai estar assim, mais ou menos, né? Número aqui na resposta, né? Do livro. Número de jogadores, a quantidade de jogadores permitida para o jogo. Pessoal, presta atenção aqui. Cheguei, professor. Oi, Arthur. A gente corrigiu a página 50 e 53, a gente já está agora na página 54, certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí direitinho? Eu tô. Pessoal, tem gente aí que está com dificuldade aqui, que me falou. A questão aí deve ser ou do seu aparelho ou da internet, viu? Seria bom aí ver direitinho, né? No de vocês aí que tá tendo dificuldade, não no meu. Na internet aí de vocês, né? Não é todo mundo, não. Quem tá travando aí é porque é o problema na internet dessa pessoa aí, certo? Vê direitinho o roteador ou então o aparelho de telefone se está pegando direitinho a internet, porque aqui a maioria tá ouvindo direitinho, né? Então, aqui, pessoal, passando para a terceira etapa, tem assim, a terceira etapa, lá no texto, que é o objetivo do jogo, né? O objetivo do jogo, quem foi que respondeu aí? Eu coloquei Eu também, Fran. jogo que é encurralar a onça. Isso, pode ser, né? Agora ficou faltando, né? Essa parte aí, falando a respeito da outra parte, né? Do outro jogador, né? No caso, para os cachorros é encurralar a onça. E para a onça é o quê? Capturar 5 cachorros, não é isso? Que é o objetivo? Então... Não, eu coloquei assim, ó, o objetivo do jogo é mostrar ao jogador como jogar o jogo. Pra bater bem assim, ó. Pode O falar. jogador com a onça deve capturar o símbolo do cachorro. Deve capturar... Pode ler de novo, Júlia? Capturar os símbolos do cachorro. Aí, Júlia, também você pode colocar para completar também, né? Que que para os cachorros é encurralar a onça. Então, pessoal, para poder ficar assim, bem resumido para todo mundo, o ideal seria vocês colocarem, né? Que é o objetivo, primeiro, para os cachorros é encurralar a onça e para a onça capturar 5 cachorros, né? Aqui pode ler. Não, eu tô só falar que alguém vai no bate-papo, a Alice mandou uma mensagem. Eu já li, eu falei que é a questão da internet dele lá, que ele precisa ver direitinho lá que tá funcionando. Então, pessoal, ó, o objetivo do jogo é o quê? É o que cada jogador deve fazer para ganhar, né? A onça deve capturar 5 cachorros e os cachorros devem encurralar a onça, né? Então, aqui na resposta do livro tem o objetivo do jogo, a finalidade do jogo para cada jogador, certo? Na etapa 4, que é movimentação, né? Eu coloquei indicar a movimentação das peças no tabuleiro. Certo, Júlia. Então, ó, vai indicar justamente, pessoal, a movimentação dos jogadores no tabuleiro, né? Ou das peças, como Júlia aí respondeu, né? Então, vai ficar aqui, ó, como está no livro. Movimentação. Como o jogo deve ser desenvolvido por meio da movimentação das peças. Quem está aí, quem tá com dúvida, pode perguntar, ou então, para poder estar corrigindo aí, viu? Pela tela também, vocês podem estar observando. Eu coloquei indicar o movimento das peças do jogo. Lê de novo aí para mim, Andressa. Indicar o movimento das peças do jogo. Isso, certo. Tá certinho, né? E aqui está escrito movimentação, como o jogo deve ser desenvolvido por meio da movimentação das peças, né?
que é o correto. E a quinta etapa, que é a última, vencedor da partida. Eu coloquei falar como vence a partida. Aí, no caso, para ficar mais específico, né? Indicar como os jogadores conseguirão vencer, né? A brincadeira. Né? Pode falar assim, indicar ou explicar como o jogador vencerá. A senhora falou, quase que eu coloquei. Eu coloquei indicar como os jogadores podem vencer a partida. Isso, certinho. Né? Aqui no livro tem vencedor da partida, como um dos jogadores conseguirá ser campeão. Né? É bem parecido. Na letra B tem, além dessas, há regras de jogos que apresentam outras etapas. Né? Aqui a gente viu que tem essas 5 etapas. 1, preparação do jogo. 2, número de jogadores. 3, objetivo do jogo. 4, movimentação. E 5, vencedor da partida. Né? Aí aqui está perguntando, né? Que tá falando que tem outras etapas, outros tipos de jogos, outros tipos de brincadeiras também são formados por outras etapas. Aí tem assim, ó. Quais são elas, né? Eu falei com vocês que no caso desse aqui, não aparecem mais etapas, que vocês pesquisassem outro jogo, outra brincadeira que tivesse outras etapas. Quem foi que pesquisou aí? Eu peguei dos jogos que eu tenho em casa. Coloquei ser. a partir de quantos anos pode jogar e níveis. Só isso. Pode ser, né? Aí, no caso, a partir de quantos anos, Júlia, tu pode colocar faixa etária, né? Que a faixa etária é a idade permitida, né? Mínima para jogar o jogo, a brincadeira. Então, aqui, pessoal, na resposta do livro aqui, ó, tira essa parte aqui, sugestão de resposta, né? Que eu vou riscar aqui, ó. Então, faixa etária, como a Júlia falou aí, ó, que é a idade que é para se jogar aquela brincadeira, aquele jogo, né? Faixa etária dos participantes. E também pode ser materiais utilizados para aquela brincadeira, né? No caso aí do jogo da Toca da Onça, falou que não falou assim de forma... Deixa eu ver aqui se falou de forma exata. Não, né? Mas tem jogos que às vezes, principalmente esses jogos que quando a gente arruma assim, que não tem as peças, né? A gente vai colocar o material, por exemplo, se fosse usar, por exemplo, esse jogo da onça, fosse usar, no caso, a onça seria uma pedra, né? E os cachorros seriam tampinhas de refrigerante, né? Então, mostraria o material utilizado, né? No caso, se fosse um tabuleiro, né? Poderia ser um pedaço de papelão desenhado. Então, ia mostrar os materiais que poderiam ser utilizados. No caso dessa feira aqui da onça, não fala os materiais, né? Mas algumas também falam. Então, aqui, sugestão de resposta, pessoal. Faixa etária dos participantes e materiais utilizados. Quem colocou outra coisa aí? Ou vocês não conseguiram responder sem ser Júlia, que Júlia respondeu aí? Na letra C tem assim, pessoal, por que é importante que as etapas da regra de um jogo sigam uma ordem específica? Quer dizer, tem que seguir o passo a passo direitinho ali, perfeito. Eu coloquei para que entenda como funciona o jogo. Aí tu pode completar assim também, ó, Andressa. E os jogadores desenvolvam o jogo de forma correta. Para completar aí a resposta, certo? Então, pessoal, basicamente é assim, ó. É porque os jogadores, eles precisam seguir o passo a passo, né? Esse passo a passo das regras, para que eles aprendam como joga o jogo, como se desenvolve o jogo, e que joguem, né? Eles brinquem e eles desenvolvam o jogo da forma correta. A resposta do livro está assim, porque sem uma ordem não é possível realizar o jogo. É preciso seguir as etapas para desenvolver de forma correta, né, esse jogo. Vou tentar aumentar aqui, que eu estou achando pequena a letra, né? Vocês vão corrigindo aí. Para colocar essa coisa aí que a senhora falou para a Andressa colocar também? Como foi a tua resposta aí, Júlia? Foi quase igual a de Andressa, para que o jogador saiba como jogar o jogo. É bom completar, viu? Seria interessante aí você completar também. Deixa eu colocar para cá, tentar arrastar para cá, para poder vocês enxergarem aqui direitinho, né? Eu aumentei a tela aqui para vocês enxergarem a resposta. Pode falar. Acaba que horas? 11 horas.
Viu? Obrigado. Está no primeiro horário, que é de até 10 horas, depois vai ter outro de 10 às 11. Na questão 8, tem assinale quais habilidades podem ser desenvolvidas com esse jogo, né? Então, aqui já está a resposta para vocês, né? Raciocínio lógico, atenção e O próximo eu concentração. só vou poder ficar no primeiro horário. Aí depois vai ter que assistir no YouTube, viu? Para não ficar, porque é um assunto novo, viu, Cauê? Seria interessante, se não for uma coisa muito urgente, deixar para algo que poderia fazer, deixar para depois, porque eu vou dar no segundo horário assunto novo, viu? Então, pessoal, ó, raciocínio lógico, porque as pessoas têm que ter a capacidade ali, né, de raciocinar de forma, quase que de forma matemática, para poder conseguir vencer o jogo. A agilidade não, porque a agilidade tem mais a ver com a questão física, né? Então não vai ter tanto a questão de movimentar o corpo para poder estar fazendo esse jogo. Equilíbrio também tem mais a ver com a questão física, né? Então não é nem equilíbrio nem agilidade. Atenção e concentração sim, né? Porque para poder vencer, né? Para poder ver o adversário, para poder conseguir vencer. Aí, continuando, né, na próxima página, que é a página 55, temos aqui, qual é o objetivo do texto lido? Né? Qual é o objetivo? Eu coloquei ensinar o leitor como se joga o jogo. Isso, certo. Então, pessoal, basicamente orientar, né, a respeito da regra do jogo, ensinar o leitor como se joga esse jogo, né? Tá assim a resposta aí na questão 9, né? Orientar. Andressa. Sim, entendi. Orientar, ensinar o leitor como desenvolver o jogo, certo? Aí na questão 10 tem assim: releia o trecho a seguir, né? Tem assim. Deixa eu descer aqui. Coloque as peças conforme o desenho ao lado. Use 2 tipos de peças, uma representando a onça e 14 para os cachorros. Tem 2 verbos aqui, pessoal, ó. Esse verbo destacado, coloque. E o outro, use, né? Esses 2 verbos, pessoal, antes de a gente responder lá, eles expressam uma ação que é certeza, uma incerteza ou uma ordem? Vocês entenderam aí a minha pergunta? Quando fala assim, coloque as peças, use 2 tipos de peças. Esses verbos estão expressando uma ordem, né? Como Júlia aí respondeu, uma ordem. Quando expressa uma ordem, existem 3 modos verbais que vocês vão estar estudando esse ano, que é o modo indicativo. O modo indicativo expressa uma certeza da ação. O modo subjuntivo, que é uma probabilidade ou incerteza, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não, talvez, né? É o modo subjuntivo. E o modo imperativo é aquele que expressa ordem, pedido e orientação. No caso desses 2 verbos aqui, eles vão estar em que modo? O modo indicativo que expressa certeza, o modo subjuntivo que é incerteza, ou o modo imperativo que é ordem? Modo imperativo, eu tinha colocado modo imperativo. É o modo imperativo, né? Aí na letra A tá assim, ó. Qual é o modo verbal das palavras em destaque? É justamente isso, né? Modo imperativo, que é o modo que expressa a ordem, né? Essa é a resposta aí. Não sei se vocês responderam certo, que eu expliquei isso aqui na última aula, né? Então, esses verbos coloque e use como expressam ordem, ou também, no caso, também orientação, né? Estão no modo imperativo. Vocês corrijam aí direitinho, tá? Aí depois na letra B. Essas formas verbais indicam orientação, ordem. Além das regras, né, de jogo, em que outros textos elas costumam ser utilizadas com essa mesma finalidade? Receitas culinárias, certo? Né? Ô, pessoal, receitas culinárias, como a gente viu aquela receita da panqueca de banana, orienta, né? Então, tem verbos assim no modo imperativo, como esses que eu assinalei aqui. Coloque, use, deixe, né? Asse, né? Que é aqueles verbos que a gente viu lá na panqueca de banana, né? Que tem verbos que expressam uma orientação, uma ordem. Também esse jogo aí da onça também foi na questão
de expressar também orientações ou ordens para o leitor. Verbetes de dicionário, não. Verbetes de dicionário são as palavras com significado que a gente encontra no dicionário. Então, não vai ser ensinando também a respeito de como fazer algo, né? Ali está explicando o significado ou mais de um significado das palavras, né? Notícias também não. Notícias não está orientando o leitor a fazer algo, ensinando a fazer algo. Manuais de montagem, sim. Manuais de montagem, principalmente quando é manual de montagem de brinquedo, de móveis, né? Sempre vem um folhetozinho com manual e ali está explicando o passo a passo de montar, né? Aquele móvel, de montar aquele brinquedo, por exemplo. Então, vai ser esses dois aqui, receitas culinárias e manuais de montagem, certo? Ó, pessoal, terminando aí, vocês, por favor, vão colocar lá correção coletiva na página 53. Quem chegou depois vai esperar quando eu encerrar a aula, porque eu vou mandar o print da correção dessas páginas, viu? Da página 53 até a página 55, né? Quem chegou depois aí, quem não conseguiu entrar na hora que eu mandei o link, vai corrigir. E eu vou pedir novamente... Agora que a gente vai para um outro assunto. Deixa eu só terminar de falar aqui, viu? Então, ó, quem chegou depois, tem aqui essa leitura que a gente estava fazendo no primeiro e segundo quadrinho, no terceiro. Aí, no quarto, o ratinho apresenta a namorada para a tartaruga. Aí, ele falou que a tartaruga é o melhor amigo dele. Ele fala, legal, ré. Aí, aqui a gente continuando aqui, né, nos últimos quadrinhos, tem assim, né, a tartaruga fala, agora que você tem namorada, terá menos tempo para brincar comigo. Eu, você e meus futuros filhinhos brincaremos juntos aqui. Legal, quero ser padrinho de todos. Claro, serão muitos, ri. Aí, alguns minutos depois, será uma ninhada, pelo visto terei de trabalhar só para comprar presentes, né? Todo mundo sabe quem tem padrinho e madrinha, né? Geralmente ganha presente de padrinho e madrinha. Aí, na letra A, pessoal, tem assim, ó. Qual foi a reação da tartaruga Galapita ao conhecer a namorada de seu amigo Rock? Como foi que ele reagiu? Vamos responder aí junto? Vocês podem falar aí? Ele ficou... Ele gostou, né? Ele não gostou? Como foi? Vamos aí responder? Ele gostou no começo, mas depois ele não gostou muito porque ele tinha que dar presente para todo mundo, né? Para todos para todos os filhos do rato, né? Então vocês podem responder aí, gente, viu? Essa aqui a gente vai fazer agora juntos, né? Então aqui a resposta tá, como vocês mesmo, duas das meninas aí responderam, né? Responderam certo, né? No início ele gostou, mas depois ele ficou preocupado porque ele teria que trabalhar muito mais para poder dar presentes, né? Para os filhotes do rato. Vai ser mais ou menos assim a resposta, né? Então, vocês podem responder aí, né? A resposta aparece aqui também, né? A princípio, quando fala a princípio, é no início. Ele achou legal, mas em seguida ficou preocupado em ter menos tempo para brincar com o Rock. Então, assim, quem quiser colocar que ele ficou preocupado e ele viu que tinha que trabalhar muito mais, né? Para ter que dar presentes para os filhotes do Rock. Essa aí vai ser a resposta. Vocês podem responder com a resposta de vocês aí, depois tá olhando a correção aqui no livro, certo? Na letra B, pessoal, tem assim, ó. Eu vou deixar aqui aberto para quem quiser corrigir, né? Quem quiser também ler, também pode pedir para poder ler, certo? Na letra B, o que fez a tartaruga se preocupar no último quadrinho? Porque ela teria que trabalhar mais para dar os presentes para os filhos do rato. Isso, muito bem, né? Então, ó, ela, depois de um tempo que ela parou para pensar, né? Ela veio perceber, né? Pensar melhor que ele teria, como o rato ia ter muitos filhotes, ele ia ter que trabalhar muito mais para dar presente, já que ele seria, né, no caso, quando os filhotes tivessem já nascidos, ele teria que dar presentes para todos, né? Então, vamos aí estar respondendo, pessoal. Na resposta aqui do livro, após algum tempo, ela refletiu, quer dizer, né, pensou sobre a quantidade de ratinhos que podem nascer e, por ter se proposto a ser padrinho de todos, preocupou-se no quanto terá de gastar com presentes. Vocês
podem estar fazendo aí e depois tá olhando aqui para corrigir a resposta. Na letra C, qual o gênero dos substantivos namorada e amigo? Tu vai corrigir agora? A gente está fazendo e corrigindo juntos, viu, Júlia? Viu? Por isso que eu deixei aqui no livro do professor para a gente fazer junto e já corrigir. Se vocês quiserem, eu dou um tempo aqui para vocês aqui, para poder estar corrigindo, para poder não ficar muito adiantado aqui, vocês aqui. Qual o gênero dos substantivos namorada e amigo utilizados na HQ? Gênero é ser masculino, feminino, né? Namorada tá em que gênero? Namorada é um gênero feminino. Feminino. E amigo? Masculino. Aí vocês podem responder aí, tá? Essa letra C é facinha, facinha. Então, namorada, gênero feminino e amigo masculino. Vocês, para melhorar a resposta, coloca namorada, 2 pontos, substantivo feminino. Aí coloca ponto e vírgula, amigo, 2 pontos, substantivo masculino, viu? Para ficar bem explicadinho, como aparece aqui, ó, pessoal. Ó,